Meus irmãos, Deus tem uma palavra para o nosso coração nessa noite. Melhorou. Deus tem uma palavra para o nosso coração aqui nessa noite. Eu gostaria de compartilhar com você. Nós vamos usar aqui o texto de Mateus, capítulo de número 28. Mateus 28 e o versículo 5. Versículo 5 e o versículo 6. Mateus, capítulo de número 28, versículo 5 e o versículo 6. A palavra do Senhor, ela nos diz assim: Mas o anjo, dirigindo-se às mulheres, disse: Não temais, porque sei que buscais Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui, ressuscitou como tinha dito. Vinde ver onde ele jazia. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Vamos orar. Querido Pai, amado Deus, nós pedimos a Ti a graça, peço a Ti a misericórdia, a sabedoria, para pregar a Tua palavra, para transmitir, Pai, à Tua igreja a verdade bíblica. Reconheço que preciso do Teu Espírito Santo, porque sem Ti nada podemos fazer. Se o Senhor não operar, meu Deus, não fizer, nada acontece, Pai. Por isso, conduza-nos aqui nessa noite e que saiamos desse lugar diferentes, Pai. Saiamos daqui apaixonados pelo Senhor, meu Deus. Amando o Senhor, a Tua palavra, ó Deus, e a Tua presença. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nesta sexta-feira, sexta, sábado e domingo, nós tivemos lá na nossa igreja sede o Imersão de Páscoa. Nós estivemos ministrando ali a palavra. Eu ministrei na sexta-feira, pastor Tiago ministrou no sábado, os irmãos no louvor, e foi uma bênção do Pai. E o Senhor colocou uma palavra para mim ministrar, a qual eu vou estar ministrando aqui novamente neste domingo, onde nós vamos abordar aqui uma jornada no Antigo Testamento, diante de tudo aquilo que o Senhor fez ao decorrer dos séculos, de geração a geração, para trazer à face dessa terra o seu Filho Jesus Cristo. Eu gostaria que você prestasse atenção aqui nessa noite, nesta palavra, porque ao entender esta palavra, você vai começar a experimentar um pouco mais e compreender um pouco mais da soberania do nosso Deus. O nosso Deus é soberano, amém? O nosso Deus é poderoso, e os teus olhos serão abertos nessa noite e você vai começar a compreender um pouco mais. Quando nós lemos, irmãos, a palavra de Deus em Apocalipse, no capítulo 13 e no versículo 8, a Bíblia diz que o Cordeiro de Deus, que foi morto antes da fundação da terra. O Cordeiro de Deus, ele foi morto antes da fundação do mundo. Quando eu me deparo com uma palavra como esta, um verso como esse, eu começo a compreender que antes do Senhor fundar a terra, antes de o Senhor fazer todas as coisas, no coração dele já estava traçado que num determinado momento da história, ele ia trazer o seu filho para morrer em uma cruz no meu e no seu lugar.
Antes de o Senhor dizer haja, fazer isso ou aquilo, ele já havia estabelecido, e ele já sabia que o homem iria pecar, e que ele iria ter que enviar o seu unigênito para morrer por mim e por você. Quando nós vamos lá para Gênesis, irmãos, Gênesis capítulo de número 3 e o versículo 15, é a primeira palavra, a primeira profecia, a primeira promessa da vinda do Salvador Jesus Cristo. A Bíblia diz que Adão e Eva, eles pecam contra o Senhor. Eles desobedecem ao Senhor, fazendo aquilo que eles não deveriam fazer, a qual o Senhor ordenou, que era comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Quando Adão e Eva, eles pecam contra o Senhor, a palavra de Deus diz que o Senhor, ele veio e dirigiu uma palavra para a serpente, porque Eva falou: a serpente me enganou, e o Senhor, ele se dirige à serpente, que é Satanás, o diabo, e o Senhor disse assim para ele: porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente, este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Irmãos, quando o Senhor diz esta palavra para o diabo, Satanás, o que você acha que passou no coração do diabo naquele momento? O Senhor estava dizendo para ele: olha, eu vou trazer a esta terra, nascido de mulher, um homem que vai lhe ferir a cabeça. Esse homem nascido de mulher, num determinado tempo ele virá a essa terra, e ele vai ferir a sua cabeça. Imagina só você, Satanás, ouvindo esta palavra. O que você acha que ele pensou na hora? O que você acha que ele tramou naquele momento, quando o Senhor disse para ele sobre a vinda de um Messias, de um Salvador, de um Redentor? Satanás, naquele momento, ele começou a arquitetar para impedir a vinda deste Redentor. Era isso que estava no coração do inimigo naquele momento. Ele disse: ora, vai vir alguém que vai ferir a minha cabeça. O que eu preciso fazer? Eu preciso me manifestar de uma forma para impedir a chegada deste homem, deste Redentor. E aqui é que começa o grande embate. Aqui é que começa o grande conflito. É um conflito, é uma guerra para impedir que Jesus Cristo venha. Para impedir que seja manifestado na face dessa terra o Messias, o Redentor, o Salvador. E quando você compreende isso, irmãos, você vai conseguir entender melhor algumas passagens do Antigo Testamento. A palavra de Deus diz em Gênesis que logo após este acontecimento, a Bíblia diz que Adão e Eva, eles têm 2 filhos. Eles têm Caim e eles têm Abel. A Bíblia diz que Caim era do maligno, Caim era do inimigo, mas Abel era um homem de Deus. Abel era justo. Na mentalidade, no coração do inimigo, do diabo e Satanás, o que ele pensou? Ele pensou que de Abel ia vir o Messias para esmagar a sua cabeça. Então qual é o seu plano? O seu plano é matar Abel, é tirar Abel de cena, para que ele possa interromper a obra do Senhor e a promessa e a palavra do Senhor. Logo nós vemos em seguida que Caim fere o seu irmão Abel, e Abel morre. O que estava por detrás ali, irmãos? Era isso, era impedir o Redentor, era impedir o Salvador Jesus Cristo. Mas o Senhor, ele não perde a batalha, o Senhor, ele não perde a luta. A Bíblia diz que depois o Senhor abençoa Adão e Eva e concede a eles um outro filho chamado Sete. A palavra Sete significa
substituto, ou seja, aquele que estava substituindo Abel que morreu, e é da linhagem de Sete que vai vir o Redentor, o Messias, o Salvador, para esmagar a cabeça da serpente. A palavra do Senhor, ela nos diz, irmãos, que o inimigo, ele se move de uma forma tremenda nesse tempo. A palavra de Deus fala de anjos caídos que estão ali se relacionando com os filhos de Deus, e nesse tempo aqui, a humanidade, ela virou um caos. Nesse tempo aqui, a humanidade, ela virou uma depravação, a ponto de que Deus, quando olhou para a terra, quando o Senhor foi contemplar a humanidade, a Bíblia diz em Gênesis que o Senhor se arrependeu de ter formado o homem, de ter criado o homem. Imagina só como é que estava o mundo, imagina só como é que estava o coração daquelas pessoas, quando elas estavam ali e o Senhor olhou para elas. Só havia mal, só havia pecado, só havia assassinato, só havia prostituição, e o Senhor se arrependeu. Porém, a palavra do Senhor diz que foi dado um decreto. O Senhor ia colocar um ponto final, mas Ele ia preservar uma família, para que através dessa família pudesse vir o Messias lá na frente. E Ele escolhe, Ele acha um homem justo no meio daquela corrupção que é Noé e a sua família. A Bíblia diz que Noé recebe a promessa de Deus para construir a arca. E Noé fica ali, irmãos, anos, mais de 100 anos, construindo aquela arca. E num determinado momento, num tempo que não chovia, imagina aquelas pessoas olhavam para Noé, esse cara está louco. De repente, abre-se as comportas dos céus e vem o dilúvio e varre a face da terra. Todo mundo morre, só fica vivo Noé com a sua família. Mas por quê? Que eles permaneceram vivos, porque fazia parte do plano e do propósito de Deus, para que através dele viesse o Salvador Messias, o nosso Cristo. Mas o que está por detrás disso, irmãos? É isso, é o inimigo operando para impedir Jesus de vir à terra. A palavra do Senhor diz que quando Noé com a sua família, eles saem da arca, eles saem daquele lugar, o Senhor dá uma ordem para eles. O Senhor diz assim para eles: olha, eu quero que vocês se multipliquem e que vocês encham a terra. Eu quero que vocês enchem a face dessa terra. O que acontece logo após, irmãos? Mais uma investida das trevas. O homem, em vez de se multiplicar, o homem, ao invés de de encher a face da terra, eles resolvem andar unidos em uma só pegada, em uma só visão. Aonde que nós lemos em Gênesis capítulo 11 sobre a Torre de Babel. A Torre de Babel nada mais é do que uma desobediência à palavra de Deus. A Torre de Babel é uma declaração contra aquilo que o Senhor havia ordenado, que era multiplicar, que era encher a face da terra. Porque o inimigo estava por detrás, porque no coração do inimigo estava: se esse povo se unir, se eles forem só um, se eles forem só uma visão, será mais fácil para mim controlá-los. Será mais fácil para mim manipulá-los e impedir o descendente, impedir o Messias, o Redentor que vai esmagar a minha cabeça. E nesse momento, a palavra de Deus diz que eles desejam edificar uma torre que alcance os céus. Olha só, totalmente contrário ao que o Senhor havia ordenado. E quando eles estavam ali edificando aquela torre, irmãos, a Bíblia diz que o Senhor desceu e confundiu a língua deles. Numa determinada manhã, um olhou para o lado, o outro olhou, um estava falando alemão, o outro inglês, o outro estava falando português, ninguém entendeu mais nada. E então eles foram cumprir aquilo que o Senhor havia dito: olha, multipliquem-se e encham a terra. Nesse exato momento é que começou a surgir as nações. Nesse momento.
E agora o Senhor vai ao encontro de um homem. Gênesis capítulo 12, o Senhor escolhe um homem chamado Abrão. E de Abraão, depois seu nome é mudado para Abrão, que vai vir o Redentor, o Messias. Você vai vendo que o inimigo ele vai se manifestando de um lado, e o Senhor vai dando o livramento do outro, porque o Senhor não perde a luta, glória a Deus. A palavra de Deus diz que de Abraão vem Isaac, de Isaac vem Jacó. O nome de Jacó é mudado para Israel. E Israel, Jacó, vai para o Egito. A Bíblia diz que o Senhor deu graça, deu sabedoria para José, filho de Israel, uma das tribos de Israel. Este virou governador do Egito, e lá estava o seu povo, o povo de Deus. Estava lá no Egito sendo escravizado. Josué governa, eles têm êxito, eles crescem, eles não morrem de fome. Mas José morre Jacó, morre toda aquelas pessoas. E surge ali no Egito um novo faraó, que não conhecia José, que não conheceu os feitos no passado. E esse homem, esse faraó, ele começa a perseguir o povo de Deus no Egito. Ele começa a perseguir os hebreus, a maltratar, porque os hebreus estavam ganhando força, proporção, eles estavam crescendo muito rápido. E aquele faraó olhou e pensou: esse povo vai se rebelar contra mim. Esse povo vai se rebelar contra nós e nós vamos perecer. Então vamos escravizar. Era mais uma tentativa do inimigo para acabar agora com o povo de Deus. Faraó diz: quando nascer um homem, um menino, lança ele no Nilo. Isso era uma estratégia por detrás, para impedir o Messias, o Redentor. A Bíblia diz que nesse tempo o Senhor preserva um homem, escolhe um homem chamado Moisés. E Moisés vai receber todo o treinamento do Senhor, para se tornar o libertador do seu povo. Moisés, ele é ali lapidado por Deus, ele fica anos e anos sendo moldado, e num determinado momento ele retorna no Egito e se torna ali um libertador. Você conhece a passagem bíblica? Surgem as pragas, o povo sai do Egito, o mar se abre, o faraó com seu exército morre quando o mar se fecha, e o Senhor dá livramento para o seu povo. O Senhor preserva um remanescente, o Senhor preserva um povo para, através desse, vir e trazer o Jesus, o Salvador, o Messias à face dessa terra. Irmãos, nesse momento, ali na frente no deserto, a palavra de Deus diz que antes de entrar na terra prometida, a Bíblia diz que Moisés morre e Josué ocupa o seu lugar. Josué e Caleb, eles entram na terra prometida em Canaã, e eles conquistam muitas nações, eles conquistam muitas terras naquele momento. Chega um determinado momento que eles morrem, morre Josué, morre Caleb, morre os anciãos da época, e o povo de Deus começa a padecer por causa da omissão dos pais, que não ensinaram a lei de Deus para os seus filhos, e eles entram no livro de Juízes, o período dos Juízes, que é um período terrível, é um período negro na história de Israel, porque Israel, eles se rebelavam contra o Senhor, eles viraram as costas para Deus, eles desobedeciam a Deus, se curvando aos ídolos, às imagens, e o Senhor levantava um juiz, para dar liberdade, para libertar o seu povo, mas logo em seguida o povo se rebelava novamente, lá se humilhava, e lá o Senhor levantava mais um juiz, e lá você lê sobre Sansão, você lê ali sobre vários homens, e o último juiz foi Samuel. Quando Samuel está julgando Israel, a Bíblia diz que nesse tempo, Israel se volta para Samuel e diz para Samuel: Samuel, nós não queremos mais ser como, diferente das outras nações, a partir de agora nós queremos um rei. Nós queremos ser como as nações vizinhas que têm um rei. E aquilo entristeceu o coração de Deus, porque o Senhor queria ser rei de Israel. O Senhor era o rei deles,
Mas eles não queriam mais o reinado do Senhor. Eles queriam um rei homem, um rei humano. E o Senhor disse para Samuel, vai lá Samuel e diz para eles, que como eles querem assim será, eu vou dar um rei para eles. E começa a ser levantado os reis, é levantado Saul. Mas o que você precisa entender, meu irmão, minha irmã, que esse pedido de Israel para ter um rei, isso era uma investida de Satanás. Isso aí era um ataque do diabo. Por quê? Porque no coração do diabo estava o seguinte: eu não estou conseguindo ter êxito contra eles, mas se eles tiverem um rei, eu vou dominar esse rei, eu vou corromper esse rei e facilmente eu vou conseguir corromper a nação de Israel. Era isso que estava por detrás. E corrompendo o rei e a nação, eu impeço a vinda daquele que vai ferir a minha cabeça. Era isso que estava por detrás. E ali você vê os reis de Israel. Se levanta Saul. Saul faz um ótimo trabalho no início, mas depois ele se corrompe. Ele vira as costas e se rebela contra Deus. Depois o Senhor escolhe um homem segundo o seu coração, o rei Davi. O rei Davi foi um homem que agradou a Deus, mas num determinado momento da sua vida, quase que ele cai do cavalo, quase que ele se corrompe. Glória a Deus que ele se arrependeu, se quebrantou e o Senhor o perdoou. Depois do rei Davi você vê Salomão, um homem que recebeu sabedoria extraordinária da parte de Deus, mas um homem que se corrompeu, um homem que se desviou, um homem que tinha muitas mulheres e as mulheres fizeram a sua cabeça, levando-o à idolatria. E o Senhor, por amor a Davi, disse: eu não vou pesar a mão contra Salomão, mas contra o seu filho eu vou pesar a mão. Quando Salomão morre, a Bíblia diz que Roboão, o seu filho, começa a reinar sobre Israel. O povo se reúne diante de Roboão e diz: você vai ser pesado como seu pai Salomão? Você também vai nos pesar, vai pesar a mão sobre nós? Roboão diz: olha, voltem daqui a 3 dias. E aquele povo ficou lá aguardando aqueles 3 dias. Roboão, ao invés de dar ouvido para os anciãos, ele deu ouvido para os amigos de infância. E os amigos deram para ele uma direção errada. E aquilo vinha da parte de Deus. Quando o povo retornou, Roboão falou: o meu pai foi duro com vocês, eu vou ser mais. Se o meu pai feriu vocês com vara, eu vou ferir vocês com escorpião. Ou seja, irmãos, ele deu uma palavra dura e aquele povo não aceitou aquela palavra. E houve ali uma separação. Aonde que você vai ler no Antigo Testamento que o reino Israel se divide em 2 partes, é reino do norte e reino do sul. Reino do norte agora é governado, reinado por Jeroboão, e o reino do sul fica sobre o reinado de Roboão. E ali você começa a estudar os reis de Israel, tanto do sul quanto do norte, e você vê que eles eram homens que se rebelavam contra o Senhor. Mas a mão do inimigo estava por detrás, fazendo de tudo para destruir Israel, para interromper a promessa e a palavra de Deus. Você vê Jeroboão, o primeiro rei do reino do norte, Israel, ele se corrompe, ele cai na idolatria, depois vem seu filho, depois vem seu... E assim sucessivamente, um rei pior do que o outro. No reino do sul, Judá, havia reis que foram e fizeram a vontade de Deus, mas num determinado momento já surgia outro rei que se rebelava, que pecava contra Deus. E o que o Senhor fez? O Senhor levou o seu povo para o cativeiro. O reino do norte, Israel, foi levado para a Síria, e o reino do sul, um pouco depois, foi levado para a Babilônia. O Senhor levantou nações para disciplinar, para açoitar o seu povo rebelde, o seu povo que não ouvia a sua palavra, não obedecia a sua vontade. E quando você começa a estudar, você vai ver que lá Nabucodonosor, a Babilônia, lá vai o povo de Deus para a Babilônia escravo. Vão para o exílio, humilhados, porque não obedeciam ao Senhor. Mas tudo isso, irmãos, não saiu dos planos do Senhor.
O Senhor na história sempre teve um remanescente fiel, ao qual Ele preservou, através do qual Ele trouxe a essa terra o seu Filho Jesus Cristo. O povo de Deus foi para a Babilônia, e lá na Babilônia você vai estudar sobre Sadraque, Mesaque, Abidnego. Você lá vai ver eles na fornalha ardente, você vai ver Daniel lá na cova dos leões. Você vai estudar várias passagens bíblicas, várias tentativas para destruir Israel. A palavra de Deus diz que a Babilônia cumpre com o seu propósito. Passam-se 70 anos do povo de Deus na Babilônia, e o Senhor agora vai dar o livramento para eles. Vai permitir que eles retornem para Jerusalém para construir o templo e as muralhas. O Senhor levanta uma outra nação, chamado os Medo-Persas. Os Medo-Persas, sobre o governo de Ciro, eles conquistam a Babilônia. E Ciro faz um decreto permitindo que os judeus retornem a Jerusalém. Louvado seja o nome do Senhor. O Senhor é fiel, glória a Deus. O seu povo retorna a Jerusalém em 3 levas para reconstruir o templo e as muralhas. E irmãos, nós lemos na passagem bíblica que quando eles retornam, ali tem investidas de Satanás para destruir, para paralisar, para atrapalhar os samaritanos. Uma oposição se levanta. Depois ali na frente tem um outro governante que agora está no poder dos Medo-Persa, que se chama Dário. Dario, ele dá ordens para que eles continuem, e agora sem um empecilho nenhum, eles começam a construir o templo, as muralhas, e voltam para adorar ao Senhor. A palavra de Deus diz que nesse tempo, irmãos, nós também lemos sobre um governante chamado Xerxes, um Medo-Persa. Xerxes, ele perseguiu o povo de Deus, quis destruir o povo de Deus. É onde você lê no livro de Ester uma perseguição, mas o Senhor mais uma vez deu o livramento para o seu povo através de Mardoqueu e através de Ester. São tentativas de Satanás de paralisar a promessa e a palavra de Deus. Os Medo-Persas, eles cumprem com o seu propósito. E agora o Senhor vai levantar uma nação, a Grécia. A Grécia conquista os Medo-Persas. E no período da Grécia, é aquele período que você lê na palavra de Deus, ou seja, que você não lê. Porque é o período que é de Malaquias a Mateus, que são 400 anos. Nesse período, quando a Grécia está governando o mundo, se levanta um perseguidor, um opositor chamado Antíoco Epifânio. Era um Ciro grego que perseguiu o povo de Deus, que quis destruir Israel, quis impedir a promessa e a palavra de Deus. Mas o Senhor deu livramento para o seu povo uma vez mais, através de uma família chamada os Macabeus. A Grécia cumpre com o propósito e com o plano do Senhor. E agora surge uma nova nação, um novo poder, que é Roma, os romanos. E os romanos conquistam a Grécia. Olha, a Babilônia foi conquistada pelos Medo-Persa. Os Medo-Persa foram conquistados pelos gregos. E os gregos estão sendo agora conquistados por Roma. E nesse tempo, quando ali havia um governador chamado Herodes, é nesse tempo, queridos, é nesses dias que a palavra de Deus se cumpre e diz: vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou o seu filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Jesus nasce quando Roma está no poder. Irmãos, era para você dar um glória a Deus diante dessa palavra. Queridos, durante todos esses anos, essas gerações, todo esse período de Gênesis a Malaquias, o inimigo fez de tudo para impedir este momento, para impedir a chegada do Messias Salvador, mas ele não conseguiu, porque maior é o nosso Deus, maior é aquele que está em você do que aquele que está lá fora. O Senhor deu a vitória para o seu povo. E eu quero perguntar para você que nessa noite, Deus é soberano ou não é? Deus é poderoso, Deus é maravilhoso, majestoso. Ele trouxe
Imagina só a cena, imagina só, irmãos, aquele momento. Se nós tivéssemos uma filmadora, se nós tivéssemos uma câmera, se nós tivéssemos um momento e pudéssemos filmar, fotografar a fisionomia do diabo, dos inimigos, a cara de frustração, de derrota, porque tudo que estava ao alcance deles, eles fizeram para interromper o cumprimento da promessa de Deus, e eles não tiveram êxito. Deus venceu, Deus deu o livramento, Deus concedeu a graça e cumpriu a sua palavra. Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. O que Ele prometeu, Ele irá cumprir, aleluia. Se você tem promessa de Deus, meu irmão, Ele é fiel para cumprir a promessa na tua vida, aleluia. Ele cumpriu a promessa. O que Ele prometeu, Ele está cumprindo aqui. Ele trouxe, nascido sob a lei, de uma mulher, o seu Filho Jesus Cristo, o Messias, o nosso Redentor, o nosso Salvador. Irmãos, o inimigo não se deu por vencido. O inimigo não conseguiu impedir o nascimento do Redentor, mas ele vai tentar impedir agora o cumprimento da promessa da palavra, tentando neutralizar de todas as formas Jesus Cristo. Você vai ver que quando Jesus nasce, Satanás, ele se levanta para matá-lo, aonde que nós lemos que Herodes dá um comando, dá uma ordem, para que todas as crianças com menos de 2 anos de idade fossem mortas, para matar Jesus, o Messias, o Cristo. Aquilo ali já era uma investida das trevas para matar o Senhor. Mas o Senhor deu o livramento para Jesus. Enviou Maria, José e Jesus para um outro lugar. E quando Herodes morreu, eles retornaram para a sua casa. Jesus começa a crescer ali em Nazaré. Jesus, ele vira um adolescente ali temente a Deus. Ele é batizado aos 30 anos. Ele passa pelo deserto. Ele obedece, ele cumpre com a palavra. E ele venceu o inimigo. Esse é o nosso Salvador, o nosso Messias. Queridos, que obra extraordinária, maravilhosa. O que o Senhor fez para salvar eu e você? O que Ele fez de geração em geração, pelos séculos dos séculos, para que você alcançasse a vida eterna? Para que hoje você e eu pudéssemos olhar para Ele e chamá-lo de Pai. Porque, irmãos, eu e você éramos inimigos de Deus. Não fica pensando você, eu era amado de Deus. Ele não, irmãos. Eu e você, a Bíblia diz que éramos inimigos de Deus. Nós somos amigos de Deus por causa que Ele enviou Jesus. E Jesus morreu naquela cruz. E hoje, pela fé em Jesus, eu e você se tornamos amigos de Deus, filhos de Deus, amados de Deus. Jesus venceu todas as coisas. Ele venceu o deserto, Ele venceu os demônios, Ele venceu as tentações, Ele venceu a religião, a cultura da época, e Ele venceu aquela cruz. Ele foi sepultado, e hoje nós estamos aqui celebrando a sua ressurreição, porque Ele ressuscitou. Ele vive pelos séculos dos séculos. E eu quero te perguntar, Deus é fiel ou não é? Deus é fiel. Aplauda ao Senhor nessa noite, porque Ele é fiel. Ele é fiel. Ele cumpriu a sua palavra. E o Senhor venceu. Oh, meu irmão, esse é o nosso Messias, o nosso Cristo. Esse é o amado da nossa alma. Que você guarde no seu coração essa palavra, viu? Todo o processo que foi feito, quando você começar a estudar o Antigo Testamento, e você vai ver ali, nos mínimos detalhes, tudo que foi feito, você sabe que o Senhor é fiel, é bom, e que a palavra se cumpriu. E hoje nós estamos aqui adorando o seu nome, glorificando o seu nome. Podemos ter acesso ao Pai,
podemos adorá-lo, glorificá-lo, podemos experimentar a sua graça, o seu amor, o seu perdão. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. A palavra diz em João capítulo 19, versículo 30, Jesus ele está pendurado naquela cruz, Jesus está ali crucificado, uma dor que eu e você jamais vamos imaginar, pensar, entender o que ele passou naquela cruz, mas ele disse: está consumado, está pago, ele pagou, ele venceu, está consumado, tetelestai, está consumado, ele morreu, foi sepultado e ressuscitou, e vivo está pelos séculos dos séculos. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero convidar você a se colocar de pé nessa noite, nesse momento, e nós vamos agradecer, nós vamos louvar, nós vamos exaltar, porque o nosso Cristo, ele não ficou pendurado naquela cruz, o nosso Cristo, ele não ficou ali morto, não virou ali um esqueleto na sepultura, não, ele ressuscitou, e hoje nós estamos aqui celebrando a Páscoa, porque ele venceu a morte, ele venceu o homem, ele venceu a tentação, ele venceu os demônios, ele venceu esse mundo. Louvado seja o seu nome para todo sempre, glórias e glórias a Deus. Por isso, meus irmãos, que hoje não é noite de você chorar de tristeza, de amargura, de pânico, de ansiedade, de depressão, não. É para você se alegrar aqui nessa noite, é para você se alegrar, é para você celebrar, é para você comemorar, porque o nosso Senhor, ele venceu, aleluia. Nós vamos glorificar aqui, nós vamos exaltar, nós vamos celebrar, e logo depois nós vamos estar ceando aqui com alegria no nosso coração, celebrando o nosso Salvador, o nosso Messias, o nosso Cristo. Oh, eu quero nessa noite que você possa experimentar, irmãos, faça valer a pena essa noite. Eu quero que você experimente. Pastor, como é que eu experimento que Jesus está vivo, pastor? Pela fé. Pela fé. E ele vai se revelar a você aqui nesse lugar. Ele vai se revelar a você aqui nessa noite. E ele vai tocar em você aqui nesse lugar. Ele vai tocar e vai mostrar para você: filho, eu venci, eu estou vivo, filho. Filha, eu venci, eu estou aqui, eu vivo pelos séculos dos séculos. Ele venceu. Começa a adorar, começa a glorificar, começa a engrandecer, mediante essa palavra que você ouviu, a soberania, a fidelidade, o poder do nosso Deus. Espírito Santo, Espírito Santo, vai adorando, vai adorando. Porque Ele vive, eu posso crer no amanhã. Porque Ele vive. Cante, cante a Ele. Cante. Mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está.
Jesus. Chega a hora, Espírito Santo, em que a morte enfrentarei sem medo. Então terei vitória, verei na glória do meu Jesus que vive está. porque Ele vive. Porque Ele vive, eu posso crer no amanhã. Porque Ele vive, ao temor não há. Oh, Jesus. Mas eu bem sei que A minha vida, Senhor, é tua. está nas mãos do meu Jesus que vive está. Porque Ele vive, eu posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Espírito Santo, queridos, se tiver alguém aqui que ainda não entregou a sua vida para Jesus, e você nessa noite tem que ter coragem, você quer entregar a sua vida a Jesus, a esse Jesus que ressuscitou e vivo está, eu convido você a sair do seu lugar e vir aqui à frente. Pastor, eu nunca entreguei a minha vida, eu nunca fiz uma oração entregando a minha vida a Jesus. Se você nunca fez e nessa noite quer entregar a sua vida ao governo, ao comando de Jesus Cristo, convido você a sair do seu lugar, vir aqui à frente que nós vamos orar para você. Quero deixar aberto aqui para a igreja. Agora, se os irmãos já entregaram, glória a Deus. Amém, irmãos? Vamos cantar mais uma vez esse refrão. Posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há. Espírito Santo, Mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus que vive.